Continuando o nosso capítulo sobre o absolutismo monárquico, nós vamos agora falar dos países. A partir de hoje vamos falar dos países que têm esse absolutismo, né? Como na aula passada a gente viu, aqueles teóricos que vai justificar esse absolutismo e os países que contêm, né, que estão aí formados para colocar em prática esse absolutismo, que é a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha. Hoje nós vamos conhecer a França, né? Aí a gente tem a França, ela vai vencer a Inglaterra numa guerra, né? Uma guerra longa, né? Uma guerra que durou, ou a guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos foi vencida pelos franceses. A Guerra dos 100 Anos foi entre a Inglaterra e a França. E aí a França vai começar a ter aí um sentimento de nacionalidade, né? Os franceses vão começar a perceber que eles são uma nação, né? Então, após essa guerra, a França aumentou aí o poder do rei, passou a controlar a arrecadação de impostos do país e manter um exército remunerado regular. Então, a gente tem a França após a Guerra dos 100 Anos, né? E também, né, vai acontecer com o passar do tempo outras guerras, guerras religiosas, guerras civis, que vão deixar aí o reino da França em crise. Mas um cardeal da Igreja Católica, né, o nome dele é Richelieu, adquiriu aí poderes junto ao rei e executou políticas de fortalecimento da monarquia. Richelieu derrotou os reformistas protestantes e enviou funcionários com poder de arrecadar impostos, conseguindo enfraquecer o poder dos nobres que se rebelavam contra o rei. Então, a partir dessa união, né, entre a igreja e aí o rei, vai conseguir aí consolidar a monarquia absolutista. E esse rei é nada mais, nada menos do que esse homem do retrato aqui, né? Luís XIV. Luís XIV, ele foi a expressão mais significativa de absolutismo em toda a Europa. Ele foi considerado, ele foi chamado aí de Rei Sol. É como se ele tivesse, como se a França e ele estivesse no centro aí da Europa, né? Como o Sol está aí no centro aí do universo, né? Mas vamos à Guerra dos 100 Anos. A guerra é conhecida como a Guerra dos 100 Anos, mas ela foi de 1337 a 1453. Então, na verdade, ela durou mais de 100 anos, porque então ela teria que ir até 1433, né? Mas ela durou 116 anos. Então, não foram 116 anos de guerras ininterruptas. É claro que houve interrupções, não foi um único rei, nem tanto na França quanto na Inglaterra, né? Mas as sucessivas batalhas, né, entre franceses e ingleses ocorreram aí entre esses séculos, 14 e 15, e um dos motivos, né? Qual foi o motivo principal? Foi a sucessão do trono francês, porque o rei da França morre e para assumir o trono tem que ser o filho ou o parente mais próximo, né? Só que o parente mais próximo é o sobrinho dele, sobrinho do rei morto, e o sobrinho dele é o rei da Inglaterra. Então, o rei da Inglaterra vai reivindicar aí o trono francês e os franceses não aceitam e começa aí a guerra. Então, o motivo foi a sucessão do trono da França, né? E a disputa dos ingleses pela posse de territórios franceses, é claro, né? Porque se o rei da França, se o rei da Inglaterra, ele é por direito também o rei da França, ele quer os territórios franceses. Mas, como eu falei lá no início, né, graças à Guerra dos 100 Anos, formou-se o sentimento de nacionalidade dos franceses, uma vez que tiveram que se unir para expulsar os ingleses do seu território. Então, os franceses não aceitam o rei inglês, se unem e expulsam, e conseguem depois de muitos anos, né? Mas dentro dessa guerra há uma figura de uma francesa, que é a Joana d'Arc.
né? Ela vai aí ter uma participação muito importante, ganhando várias batalhas e influenciando a vitória da França sobre a Inglaterra. Hoje ela é considerada uma heroína dessa guerra. E após a Guerra dos 100 Anos, a gente tem aí a França unificada em torno aí do rei, o rei Luís XIV, como a gente acabou de ver aí, né? E como é essa sociedade, né? A sociedade francesa no Antigo Regime. Então, o Antigo Regime era um modo de organização social que se formou aí entre os séculos XVI e XVII, né? Durante a monarquia absolutista. Foi um período que a sociedade europeia se transformou por causa das reformas religiosas. A gente já estudou as reformas religiosas, das guerras, a gente já viu a Guerra dos 30 anos, agora a gente já viu a Guerra dos 100 anos, das revoltas do povo e dos avanços científicos. Na França, houve uma diversificação de grupos sociais. Então, na França, os grupos sociais são divididos por estado. Então, quem faz parte do primeiro estado? O primeiro estado é o clero, né? O clero é dividido em alto clero e baixo clero. Então, no primeiro estado, na França, a gente sempre vai falar primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Então, isso é característica da sociedade francesa nesse período de Antigo Regime. Então, o primeiro estado é o clero. O clero está dividido em alto clero e baixo clero, né? O alto clero são os cardeais, bispos, abades, eles têm origem nobre. Eles eram donos de terra, tinham direitos aí de cobrar impostos do povo. O baixo clero é formado por padres, monges de origem popular, né? E eles, claro, o primeiro estado não paga imposto. O primeiro estado não paga imposto. E aí a gente vai para o segundo estado. O segundo estado são os nobres franceses, príncipes, duques, condes, barões, que formam aí o segundo estado. Só que o segundo estado também ele tem uma divisão interna. A nobreza cortesã, né, que eram os nobres que viviam no palácio, a nobreza togada, que eram aqueles burgueses que se enriqueceram e compraram títulos de nobreza, e a nobreza provincial, que eram os proprietários de terras do interior da França. Então, a gente tem primeiro isso. Vamos imaginar aquela pirâmide social? Vamos lembrar do feudalismo? O feudalismo tinha uma pirâmide social lá, que era o clero, nobres e servos. Mas aqui, a gente tem o primeiro estado, que é o clero, segundo estado, que são os nobres, né? E na outra página, a gente vai ver quem é o terceiro estado. Mas, por enquanto, a gente vamos olhar aqui essa imagem aqui, né? Uma família francesa, uma família da nobreza francesa com vestimentas de luxo, ambientes luxuosos. Esse aqui é o terceiro estado francês, ou quer dizer, o segundo estado francês, a nobreza, né? Agora vamos virar a página. Na página 294, a gente tem o terceiro estado. Lembrando que o primeiro estado não paga impostos, o segundo estado não paga impostos e o terceiro estado era a maior camada social francesa, composta pelo povo que era obrigado a pagar os impostos cobrados pelo rei, pelo clero e pelos nobres. Então, vamos lembrar da pirâmide social, onde tem o primeiro estado, que é o clero, não paga impostos. O segundo estado, que é a nobreza, não paga impostos, mas o terceiro estado, que é a maioria da população francesa, paga impostos. Paga impostos para quem aí, né? Para o rei, para o clero e para os nobres, né? Então, esse integrante do terceiro estado, né, eram os trabalhadores de Paris, além de outras camadas aí que a gente vai ver, né? Esses trabalhadores de Paris ficaram conhecidos como uma palavrinha francesa chamada sans-culotte, que é o sem culotte. Culotte era uma vestimenta dos nobres, né? Eles não vestiam o culotte. O modelo de calça da nobreza, da alta burguesia, era chamado culotte. Olha a diferença aqui, né? Aqui está, deixa eu envolver para vocês verem aí. Aqui está o culotte, que era a calça
da nobreza francesa, e o sans-culotte não tem, né? Esse aqui é o sans-culotte, que era os sem culottes, né? Esse é uma demonstração aí, né? Então, esse terceiro estado era formado por uma grande diversidade de grupos sociais, né? Que era a pequena burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os comerciantes, os artesãos. Então, quando eu falei que o terceiro estado é o restante da população, a gente tira o clero e a nobreza e coloca aí o restante da população, inclusive os burgueses ricos, né? Mas os burgueses que conseguiram comprar um título de nobreza, eles estão lá no segundo estado, né? Então, a seção política da burguesia, vamos ver aqui. A classe burguesa conquistou prestígio político durante o século XVII. Com as crises financeiras do período, o governo francês começou a vender cargos públicos para conseguir mais dinheiro. Foi assim que muitos burgueses enriquecidos compraram título de duques, que a gente já falou lá, né? Duques, condes, barões, e assumiram cargos administrativos antes somente exclusivo da nobreza, né? Como consequência, gerou-se maior mobilidade social e surgiu aí uma rivalidade entre os membros do terceiro estado, né? Entre os membros do segundo e do terceiro estado. Até porque nem todos os burgueses conseguiam comprar cargos administrativos. Então, essa é a aula sobre a França, né? A França, que é um exemplo de absolutismo monárquico, né? E tem um antigo regime, quer dizer, um absolutismo como a sociedade dividida hierarquicamente. Dividido hierarquicamente como? Né? Vamos imaginar novamente a pirâmide social aqui. Primeiro estado, que são os integrantes do clero, segundo estado são os integrantes da nobreza e o terceiro estado é o restante da população. Nesse terceiro estado, nós temos estes grupos que eu marquei aqui, né? Pequena burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, comerciantes e artesãos. Assim está dividida a sociedade francesa, né? E o rei sendo aí uma figura como exemplo de absolutismo na Europa. Ele se dizendo assim ser o rei sol, né? Ser assim o centro do absolutismo europeu, como o sol é o centro do sistema solar, né? Então é isso. Agora vamos para 295 para fazer a atividade aí desse capítulo.